Opa, sejam bem-vindos para mais uma videoaula para aqueles que estão prestando concurso para os cargos de agente comunitário de saúde e para os cargos de agente de combate às endemias. Hoje nós vamos resolver uma prova da banca IGEDUC que foi aplicado lá no concurso da Prefeitura de Primavera aqui em Pernambuco. E a gente vem para responder, atender esse pedido aqui do senhor Dan Sabino 5375. Ele comentou em um dos vídeos aqui: seu trabalho é excelente, muito obrigado. Se puder trazer específicas de ACE e ACS da banca IGEDUC, fica aqui meus agradecimentos. Bem, hoje estamos trazendo uma prova toda aqui da banca IGEDUC. E essa banca, para mim, ela tem um lugarzinho especial no meu coração, porque o concurso que eu passei aqui na minha cidade foi aplicado justamente por essa banca. E eu, apesar de ser uma banca pequena, ela gosta de fazer o trabalho direitinho. Enfim, vamos à nossa prova. Mas primeiro, quem sou eu? Eu sou o professor Jairan Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas e atualmente eu trabalho como agente comunitário de saúde aqui na minha cidade. Mas sem muita enrolação, vamos ao que interessa, vamos começar a resolução da prova. Bem, para quem não conhece a banca IGEDUC, eles gostam de fazer questões assim, de certo ou errado. Diferente da Sebrasp, caso você erre a questão, você não perde pontos. Então é muito importante que vocês façam todas as questões que tiver na sua prova. Essa prova aqui em específico foi uma prova longa, né? São 100 questões, a gente vai ver todas elas, mas eu já adianto, eu só vou resolver as questões específicas da nossa área. Caiu também aqui português e informática. Essas duas áreas eu não vou responder, eu vou deixar para os professores de português que resolvam. Mas eu vou colocar aqui no vídeo caso vocês tenham interesse para resolver vocês mesmos aí na casa de vocês. Bem, mas sem mais enrolação, vamos começar. A primeira questão diz o seguinte: agentes comunitários de saúde podem recomendar tratamentos. Recomendar tratamentos? Já está errado isso aqui. Não pode. Agente comunitário de saúde não pode recomendar nenhum tipo de tratamento. Se você vai na casa de uma pessoa e ela está doente, você tem que mandá-la para o posto ou para o hospital. Sim, recomendar tratamentos alternativos? Não, não pode. Não comprovados, aí pronto, piorou, cientificamente, aos pacientes. Não, não pode de jeito maneira. Pacientes com câncer ainda por cima, não. Como única forma de tratamento. Eita, substituindo as terapias convencionais. Obviamente essa aqui está errada. Passando para a próxima. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, foi criado para ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica. Ok. Oferecendo suporte técnico especializado às equipes de saúde da família e equipes de atenção primária para populações específicas, ok? Promovendo a interdisciplinaridade do cuidado à saúde. Isso aqui está certo, mas vocês têm que tomar um cuidado com um pequeno detalhe. O NASF, ele não existe mais. O que existe hoje é o EMULT, que são equipes multidisciplinares, uma coisa assim. Então, tomem certo cuidado com isso. 3. Dentro do SUS, as ações de educação e saúde são consideradas de baixa prioridade, devendo as ações de educação em saúde são consideradas de baixa prioridade, devendo ser realizadas apenas, olha a palavra mágica aqui, quando houver disponibilidade de recursos financeiros e humanos, após atendimento das demandas por serviços de saúde emergenciais e de atenção básica. Olha, eu já vou deixar um macete aqui para quem for fazer prova dessa banca. Geralmente, quando eles utilizam a palavra apenas em qualquer questão, muito provavelmente vai estar errado, e aqui, obviamente, também está errado. Próxima. 4. Os projetos de intervenção comunitária liderados pelos ACS, ou por ACS, são fundamentais para identificar e solucionar problemas de saúde locais, correto? Utilizando estratégias que vão desde a promoção de estilos de vida saudáveis, né,
até o apoio na criação de políticas públicas de saúde mais eficazes. Perfeito. Não tem nada aqui a se comentar, tudo perfeitinho. Próxima. Quinto, o treinamento em cuidados paliativos. O treinamento é essencial para os agentes comunitários de saúde, ok? Capacitando-os a oferecer suporte adequado aos pacientes com câncer em estágios avançados, visando avaliar a dor e melhorar a qualidade de vida. Isso aqui tá certo, mas vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Olha, o treinamento, ele é indicado, ele é ideal, é o interessante que todo agente de saúde faça, né? Não quer dizer que vai ser o agente de saúde que vai fazer esse cuidado. O papel do agente de saúde é fazer a orientação. Então você vai na casa do paciente que está com essa mazela, né, com essa enfermidade, e você vai fazer a orientação. O cuidado em si vai ser feito por outros profissionais. Claro, a pessoa vai fazer o seu próprio cuidado em casa, mas os principais cuidados vão ser feitos pelo médico, pelo enfermeiro, enfim, por outros profissionais, não pelo agente de saúde. O paciente não tem direito de quê? De recusar tratamentos, procedimentos médicos. Não tem direito a recusar tratamentos, procedimentos médicos recomendados pelos profissionais de saúde, mesmo quando essas intervenções vão contra suas crenças pessoais ou religiosas. Essa aqui está obviamente errado. Deixa eu contar um caso curioso que aconteceu comigo. Eu tenho uma paciente que ela adquiriu tuberculose, né? E aí no início do tratamento, alguém foi dizer para ela que ela ia ser internada. Eu acho que foi no hospital que deram essa opção, né? Não, seria melhor que a senhora fosse internada aqui para a gente fazer o tratamento direitinho. E aí, não sei o que foi que disseram para ela, né? Enfim, e ela ficou muito frustrada, assim, ficou muito irritada. Ela ligou para mim, mandou mensagem, aliás, dizendo que não ia ser internada, que podiam fazer o que fosse, que ela preferia morrer em casa, que ninguém ia fazer nada assim com ela, que ninguém ia internar ela à força. E, bem, alguém fez uma aproximação com ela errada, né? Aí eu fui e expliquei para ela. Olha, ninguém no Brasil com suas faculdades mentais em dia, né, suas faculdades cognitivas em dia, pode ser internado ou iniciar qualquer tratamento à força. Mesmo aqueles que não têm suas faculdades mentais em dia, né, para você fazer um tratamento à força é um trabalho assim gigantesco. Você tem que ter autorização de todo tipo, até judicial, para você poder iniciar esse tipo de tratamento, seja qual for ele, né, o tratamento obrigatório que eu digo. Ou a força, né? E aí, no Brasil, eu acho que as únicas pessoas que têm tratamento, assim, a força contra o seu vontade, são as crianças, né? Quando você vai vacinar um bebê, eu mesmo levo a minha bebê todo mês para tomar vacinas, e aí ela não tem querer, né? O querer sou eu, que ela vai tomar e eu que estou dizendo, porque eu sou responsável por ela. Mas quando você é responsável por si próprio e já é maior, você que toma suas decisões. Se você quer se tratar ou não, é sua responsabilidade, né? É seu direito escolher se você quer viver ou não, se você quer fazer o tratamento ou não. Claro que também isso implica outras situações que você também vai ser responsabilizado. Mas enfim, não existe tratamento obrigatório contra a vontade de uma pessoa que esteja em suas faculdades mentais ok, né? Que esteja bem. 7. A regulação no SUS, Sistema Único de Saúde, é realizada unicamente, olha a outra palavrinha mágica aqui, unicamente ou exclusivamente, provavelmente essa questão já está errada, já diria que está errada, pelo Ministério da Saúde, sem participação dos estados e municípios, centralizando todas as decisões e ações da regulação na esfera federal. Aqui está, obviamente, errado, como eu já tinha dizendo, como ia dizendo, né? O SUS ele tem uma gestão descentralizada. Quando vocês lerem lá a Lei 8080, que é a lei que institui o SUS, vocês vão ver que o SUS tem toda uma descentralização. Nós temos decisões tomadas na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Na questão aqui da regulação do SUS, é a mesma coisa. A Lei Federal 8.142 de 1990 é um marco legal que garante à população o direito de participar ativamente na formulação,
na execução e avaliação das políticas de saúde. Show! Tanto nos municípios quanto nos estados e no país. Show! Certinho! E aí você que está estudando para ACE ou ACS, você vai se deparar, provavelmente todo mundo vai ter que se deparar com essa parte, seja qual cargo for, com uma série de leis que regulamentam a nossa profissão e os direitos da população. Quando você trata em saúde, você tem várias leis, vários decretos que você precisa estar por dentro. Esse aqui é só mais um de tantos que você vai ter que estudar. Mas, enfim, essa lei aqui, eu li ele aqui e não é tão grande assim, dá para você ler de boa, viu? Vamos lá. 9. É adequado para os agentes comunitários de saúde priorizar o atendimento de quem? Baseando-se na percepção pessoal de quem mais necessita dos cuidados, desconsiderando protocolos de triagem estabelecidos. Errado, é erradíssimo isso aqui. Olha, uma coisa é você ter uma percepção pessoal que na prática você usa muito, viu? Na prática você vai ter que, aqui e acolá, você vai ter que tomar a decisão de quem é que vai ser atendido primeiro. Mas, na lei, existe sim, assim, vocês têm um protocolo a qual deve ser seguido. Esse protocolo, na verdade, é mais utilizado lá no posto médico, ou no hospital, ou né, no centro onde vai ser feito o atendimento. Mas, às vezes, você tem que marcar consultas para os seus pacientes e existe um número limitado de vagas. Então, você vai ter que tomar essa decisão aqui e acolá de quem é que vai ser o primeiro, né? De quem é que precisa mais. Aí, de fato, você tem, né, essa questão da percepção pessoal, né? A sua percepção que vai estar em conta. Mas na lei, né, que é o que conta para uma prova, o que importa mesmo são os protocolos de triagem estabelecidos, os protocolos oficiais, viu? Tomem nota disso. 10. O respeito à privacidade e ao sigilo das informações dos pacientes é um princípio fundamental no atendimento. Claro, em serviços de saúde, não só em serviços de saúde, qualquer serviço do Estado, né, do governo, tem essa mesma coisa. As informações dos pacientes são sigilosas, as informações dos usuários são sempre sigilosas, sendo obrigação dos agentes comunitários de saúde garantir a confidencialidade dos dados pessoais de saúde dos usuários. Claro, óbvio, certíssimo. E aqui é outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. Quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês passarem no seu concurso, que vai ser logo, não tarda, né? Logo vocês passam, seja para ACS, seja para ACE. No caso dos ACS, a gente acaba tendo contato e tomando muitos documentos das pessoas. Eu mesmo, quando vou fazer um cadastro de uma pessoa, a primeira coisa que eu peço é, por favor, me passe o documento, né? O seu CPF, o seu CPF, o RG se tiver, cartão do SUS. Muitas vezes eu preciso tirar foto desses documentos e eu tenho todos eles assim, guardados comigo, porque eu viro e mexo preciso deles. De tempos em tempos eu vou lá na minha pastinha e apago um bocado também, porque não é interessante ficar guardando documentos dos outros. Mas nós temos esses documentos, principalmente no nosso aplicativo. Eu trabalho com o meu celular, né? Nós temos o eSUS, deixa eu mostrar aqui a carinha dele aqui para vocês. Muitos já conhecem, alguns não. Esse aqui é o eSUS, né? Que é o aplicativo que os agentes de saúde usam para trabalhar, né? A gente vai fazendo nossas visitas, a gente marca aqui. E nele consta tudo isso. Tem o CPF, tem o cartão do SUS, tem o nome da mãe, tem uma série de informações. Essas informações você não pode passar para qualquer pessoa. Você é responsável por essas informações. Então, se você vai trabalhar na saúde, que já é um campo delicado, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Não vá ficar falando por aí, nem vá usar esses dados, pelo amor de Deus, para outros fins que não seja na sua atividade específica. 11. O Sistema de Informação de Atenção Básica, SIAB, é uma ferramenta essencial para os ACS, certo? Pois permite o registro e o monitoramento de informações sobre condições de saúde das famílias atendidas, contribuindo para o planejamento e avaliação das ações de saúde na comunidade. Isso aqui está certo, mas entre aspas.
Vamos lá, esse sistema SIAB, ele, por exemplo, ele não é utilizado aqui na minha cidade. E eu nem sei se lá em Primavera ainda é utilizado isso, porque é um sistema já um tanto antigo. Ele foi substituído por outros. Aqui a gente utiliza o PEC. O PEC é uma dos vários, né? Eu acabei de mostrar para vocês o eSUS, que é um dos sistemas de informação que a gente usa, que é o sistema que os agentes de saúde usam. Na unidade se utiliza o PEC. Enfim, mas o SIAB existia até um tempo atrás. Talvez ainda exista em algumas unidades utilizando, mas é já um sistema ultrapassado, né? Mas está certa a informação. 12. A União, através do Ministério da Saúde, é responsável por executar diretamente todas as ações de serviço de saúde. Todas. Olha outra palavrinha mágica aqui. Só por essa palavra aqui eu já diria que está errado. Todas as ações de serviço de saúde no âmbito do SUS, sem delegar responsabilidade aos estados e municípios. Ah, tá aí, tá errado. Vamos lá. Uma das principais coisas que a União gosta de fazer é justamente delegar responsabilidades aos estados e municípios. Eles adoram fazer isso. E é justamente por isso que nós estamos aqui, né? Porque a União delegou a função para os municípios terem agentes de saúde que vão em casa ver qual é a situação da população. Próximo, 13. A educação em saúde no contexto do SUS é direcionada exclusivamente, olha a outra palavrinha mágica aqui, exclusivamente, eu já diria, só por ver essa palavrinha aqui, eu já diria que essa questão está errada. Mas vamos ver o restante. Aos profissionais de saúde. A educação em saúde no contexto do SUS é direcionada exclusivamente aos profissionais de saúde, não sendo necessária a inclusão de ações educativas direcionadas à população, visto que a responsabilidade pelo cuidado com a saúde é individual e não coletiva. É errado, errado, erradíssimo. Vamos lá. No contexto da saúde, a saúde tanto é individual quanto é coletiva. No contexto da educação, é tanto importante que os profissionais sejam capacitados constantemente, quanto a população receba educação para que elas consigam se prevenir das principais doenças. Então, nós temos a educação dos profissionais e nós temos a educação também voltada à população, aos pacientes. Então, né, totalmente errado. 14. Os portadores do HIV devem ser isolados no ambiente comunitário e nas unidades de saúde para evitar a transmissão do vírus. Por quê? Sendo essa uma prática recomendada nas práticas de saúde pública. É errado. Vamos lá. O HIV, o vírus imuno retroativo? Esqueci agora o que significa exatamente HIV. Enfim, o vírus da AIDS, né? Ele não passa pela respiração, ele não passa por espirro. Existe algumas formas de transmissão, mas são geralmente o ato sexual, contato com sangue contaminado, e isso não tem nada a ver e você está em um ambiente. Tanto que já houve várias campanhas que foram ministradas pelo Ministério da Saúde, né? Para que as pessoas tivessem menos preconceito com os soropositivos. Por quê? Porque não se passa assim. Você pode até beijar uma pessoa que é soropositivo e provavelmente você não vai ter nenhum problema, porque, como eu disse, as principais formas de transmissão são pelo ato sexual e pelo contato com o sangue contaminado, ou uso de seringas, né, compartilhamento de seringas, transfusão de sangue contaminado, enfim, né, tendo contato com alguma forma do sangue. Então, totalmente errado. Os profissionais do NASF trabalham em conjunto com as equipes de saúde da família, realizando consultas e procedimentos, definindo fluxos e protocolos e capacitando os profissionais das equipes sobre temas específicos para garantir a integralidade do cuidado ao usuário do SUS. Perfeito. É isso aí. Eu já falei o que é NASF? Vamos ver aqui.
Olha, eu acabei de citar ali a questão da equipe multiprofissional, né, o EMULTI, mas eu não falei exatamente o que é o NASF, né. NASF é, como vocês estão vendo aí, é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. E aqui no Ministério da Saúde diz o seguinte: a caracterização das equipes, equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais de saúde, complementar as equipes de saúde da família e da atenção básica, atuando de maneira integrada para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico e apoio aos profissionais das equipes de saúde das famílias e EAB. O NAS vincula-se às ESFs e EAB para populações específicas, consultórios nas ruas, equipes ribeirinhas e fluviais. Profissionais que podem compor o NASF: médico, acupunturista, assistente social, profissional, professor de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista, obstetra, médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, psicólogo, médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, médico geriatra, médico internista, clínica médica, nem sei o que é isso, médico do trabalho, médico veterinário também, ótimo, profissional em formação de arte, educação e profissional de saúde sanitarista. Então, em resumo, o NASF é uma equipe complementar à equipe da ESF, a equipe da saúde da família, né? A equipe do postinho, né? No postinho a gente não tem esse monte de profissional, a gente vai ter um enfermeiro, vai ter os técnicos, né, de enfermagem, vai ter o médico e vai ter os outros profissionais que não lidam diretamente com a saúde como a gente. A gente lida diretamente com a saúde, né? Mas a gente lida mais... Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer, né? Então, só isso não dá para atender exatamente tudo que a população precisa. Eita, que hoje está difícil. Por isso que nós temos essas equipes complementares, que é o NASF. Sim, eu tinha colocado uma anotação e tinha esquecido, mas vamos lá. Os núcleos de apoio à saúde da família, NASF, eram compostos por equipes multiprofissionais que tinham como objetivo fortalecer a atenção primária à saúde, APS, no Brasil e ampliar seu escopo de atuação. As equipes de NASF deviam atuar de forma integrada e colaborativa com as equipes de saúde da família. Previa-se que a integração entre ambas as equipes promovesse a corresponsabilidade entre os diversos sujeitos implicados no cuidado, contribuindo aos núcleos, uma função de retaguarda especializada na atuação do mesmo espaço da APS. As secretarias municipais de saúde são responsáveis por planejar, organizar, controlar, avaliar e executar as ações e serviços de saúde em articulação com o Conselho Municipal e a esfera estadual para aprovar e implementar o Plano Municipal de Saúde. Isso aí, perfeito, tudo certinho. 17. Os cuidados com a saúde do idoso no SUS estão limitados... Eita, já começou. Estão limitados ao tratamento de doenças crônicas, ou seja, único, né? Única coisa, já diria que tá errado. Sem a oferta de programas de prevenção de quedas ou promoção de uma vida ativa e saudável para a população. Está errado, né? É o contrário disso aí. 18. Os conselhos de saúde são órgãos colegiados, ok? Compostos por representantes do governo, profissionais da saúde, usuários do SUS e entidades empresariais, ok? Que atuam na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Perfeito, é exatamente isso. 19. A vigilância epidemiológica tem como função principal a coleta, análise e disseminação de dados sobre doenças e agravos à saúde. Ok. Fundamentais para o planejamento, implementação e avaliação das ações de controle de epidemias e surtos. Perfeito. 20. O Plano Nacional de Saúde, PNS, é elaborado exclusivamente, olha, palavrinha mágica aqui, vocês já estão percebendo o macete dessa banca, né? Pelos estados, sem a necessidade de alinhamento com as políticas, com as políticas nacionais. Vai fazer o que bem entender.
E regionais, ou a participação dos municípios da União. Isso aqui claramente errado, né? A participação popular no SUS é assegurada através dos conselhos de saúde, certo? Que são órgãos permanentes e deliberativos, compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação e controle das políticas de saúde. Perfeito. Deixa eu explicar uma coisinha aqui rapidinho, que eu já tive dúvida a respeito disso, pode ser que algum de vocês também tenham. Esse Conselho de Saúde, que são órgãos permanentes e deliberativos. O que significa essa palavra deliberativo? Significa que ele tem poder de decisão. Se o órgão de saúde da sua Conselho de Saúde da sua cidade falar, olha, vai ser assim, tem que ser seguido pelo gestor, viu? Eles têm esse poder de dar ordem, não sei se é exatamente essa palavra, mas enfim, eles não são meramente consultivos, eles têm um poder de decisão sobre certas coisas. Eu não sei exatamente até onde vai esse poder, até quando é que eles podem, né? Qual é o limite deles, mas eles têm esse poder, sim. 22. O diagnóstico comunitário é uma responsabilidade exclusiva. Opa, olha a palavrinha aqui, palavrinha mágica, exclusiva, já diria que está errado. Responsabilidade exclusiva dos gestores de saúde, não necessitando a participação dos agentes comunitários de saúde ou da comunidade, uma vez que se baseia apenas em dados estatísticos e oficiais. É errado isso aqui, né? Apesar de alguns gestores realmente quererem agir assim, né? De forma totalmente autônoma, né? Sem perguntar a opinião de ninguém. Mas enfim, não pode. 23. A vigilância em saúde está estritamente limitada, olha a outra palavrinha mágica, ao controle de epidemias e surtos de doenças transmissíveis, não abrangendo ações preventivas contra doenças crônicas ou a promoção de ambientes saudáveis e seguros. Isso é errado, né? Faz parte também da vigilância em saúde, principalmente, né, a prevenção. Vamos lá, o financiamento do Sistema Único de Saúde, certo? É uma responsabilidade tripartite, beleza. Não sei se vocês sabem disso, mas vou explicar, vamos lá. Envolvendo 3 esferas do governo federal. Já tá explicando. As 3 esferas do governo. Quais são essas esferas? Federal, estadual, municipal. Federal, estadual e municipal. Perfeito. Com os municípios devendo investir no mínimo 15% de suas receitas e 12% do Estado, para o Estado, e os Estados 12%. Certo, é isso aí mesmo. Tem umas questões que são meio cabeludas. Essa prova aqui, eu sei que ela tem uma questão cabeluda nessa parte aqui, mais lá para frente. Mas é isso aí. Nós vamos ter aqui, em ordem decrescente, nós temos 15%, né? São as cidades, né? Então, a sua cidade, e eu devo estar por cima do coisa agora, né? Da palavrinha, ela tem que destinar, no mínimo, 15% daquilo que ela arrecadou de impostos, né? O Estado tem que, então, reduz um pouquinho. Ele tem que aplicar no mínimo 12%, o Estado. E a União? Bem, a União aí é uma incógnita. Quando eu digo União, eu quero dizer, né, o governo federal. Por quê? Porque aí quem vai decidir é o executivo, né, o presidente, o Ministério da Saúde, enfim, eles se reúnem lá e eles decidem quanto é que vai ser aplicado. Historicamente, o Estado tem aplicado 50% do que é utilizado na saúde, de todo o recurso. Como assim, professor? Como assim? Quer dizer o seguinte, por exemplo, se esses 15% mais esses 12% aqui, por acaso deu, vamos lá, R$1 milhão para ser aplicado na sua cidade, a União aplicaria mais 1 milhão, totalizando ali, né, uma continha aqui básica de 2 milhões. Isso aqui, né, pelo menos é em teoria, e enfim, fica aí na sua cabeça que em algumas questões cobram isso. Como é certo, vamos lá. Eu tinha colocado aqui uma anotação.
Está aqui já descrito na Lei 141 de 2012, né? O artigo 6º, os estados aplicarão no mínimo 12% anualmente da arrecadação dos impostos e os municípios aplicarão no mínimo 15% anualmente a arrecadação dos impostos. Como isso aqui é no mínimo, o estado ou o município pode aplicar mais, se ele quiser. 25. É adequado que os agentes comunitários de saúde garantam aos pacientes com câncer, que a cura pode ser alcançada exclusivamente, olha a palavrinha mágica aqui, ou seja, provavelmente está errado, por meio de mudanças na dieta e no estilo de vida. Eita. Sem necessidade de intervenção médica. Isso aqui está errado e vamos tomar um certo cuidado. Olha, eu sei que muita gente toma conselhos com o que gurus ensinam na internet. E eu já vi esse tipo como é que diz? De conselho sendo dado na internet aí por algumas pessoas bastante influentes aí no meio das webs aí, né? Como, aliás, nós estamos aqui na web. O que é que acontece? O ACS e o ACE, né, são representantes do governo. Nós somos representantes do governo. Como representante do governo, né, do poder executivo e tal, nós temos responsabilidades diferentes das pessoas comuns, né, fora da saúde. O que é que eu quero dizer com isso? Mesmo que eu acredite, né, aí é uma questão de crença, que uma dieta e um estilo de vida, somente isso, é o necessário para você se curar de um câncer, você não pode falar isso para o seu paciente. Você não pode nem comentar que você acredita nisso. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o que diz a ciência e o que recomenda o seu posto ou unidade de saúde. No mais, você vai fazer o quê? Mandar ele para o posto de saúde para falar com o médico e com os profissionais lá. Você não vai dar nenhuma indicação nem opinião sobre esse tipo de quesito. Por quê? Porque você pode perder o seu emprego caso você comece a fazer isso regularmente. Então, tome cuidado com as coisas que você vai falar no dia que você for fazer a sua visita. Dia 26, as decisões tomadas pelo... Dia 26. As decisões tomadas pelo Conselho de Saúde são meramente consultivas. A gente já acabou de falar isso, né? Conselhos de saúde são meramente consultivas, não tendo poder deliberativo sobre as políticas e ações de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Isso aqui está errado. Agora há pouco ele falou justamente o contrário. Se você prestou atenção, né? Teve uma questão dizendo que o Conselho tinha poder deliberativo e era verdadeira. E aqui ele repetiu a questão, não é que ele repetiu, ele fez quase a mesma coisa, só que dizendo o contrário. Deu para entender, né, o que eu quis falar. Enfim, tá errado. Os conselhos de saúde têm poder deliberativo, eles têm poder de tomar decisões. E onde está dito isso? Está na Lei 8.142 de 1990, no artigo 1º, inciso 2º. O Conselho Nacional de Saúde em caráter permanente e deliberativo. 27. Os pacientes são obrigados a fornecer acesso irrestrito. Obrigados. O que é que eu falei sobre o paciente ser obrigado ou não a fazer qualquer coisa? Não pode, de jeito e maneira alguma. A fornecer... Obrigados. Só por aqui a gente já disse que essa questão está errada. A fornecer acesso irrestrito a todas as suas informações pessoais e de saúde a qualquer profissional de saúde que solicitar, independentemente do envolvimento direto no seu caso. Eu já falei isso aqui, né? Você tem uma responsabilidade sobre as informações do paciente, mas principalmente tem outra questão, né? O paciente ele não tem obrigação nenhuma de lhe fornecer nenhum dado. Nenhum dado. Se ele falar, não quero dizer nem meu nome para você, você vai fazer o quê? Você, tá bom, passa para a próxima casa. O paciente não é obrigado a lhe atender. O paciente não é obrigado a lhe fornecer informação do CPF, de SUS, de nada. Se ele não quiser nem lhe dar bom dia, ele não precisa. Né? É uma questão de educação, mas se ele não quiser, não precisa. 28. A regulação no acesso à assistência no SUS é uma competência dos estados e municípios, certo? Sendo responsabilidade dos gestores locais adotar medidas práticas para viabilizar o acesso dos pacientes ao atendimento necessário dentro do seu território de saúde,
certinho, certo, não tem nem o que comentar, né? Talvez algumas pessoas tenham ficado encucadas com a questão de estados e municípios. E aqui ele não falou nada sobre a União. Veja bem, ele não está dizendo que a União não tem essa responsabilidade, mas no geral nós vemos órgãos, órgãos municipais e estaduais que atendem a população. De cabeça assim, eu nem lembro se existem hospitais federais. No máximo que tem são universidades federais que atendem um hospital. Enfim, né? Em todo caso, ele não está dizendo aqui que a União também não tenha esse Estado. Presta atenção nisso. Apesar dele estar omitindo, ele não está, né? Entendeu? Entendeu? Ele não está negando. Então, tudo certo aqui. 29. A vigilância em saúde compreende um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde. Vigilância em saúde. Ah, certo. Incluindo a vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e a da saúde do trabalhador. Ele pegou quase todos, né? Visando a promoção da saúde da população. Certo. 30. O paciente tem direito de ser informado sobre a sua condição de saúde de maneira clara e acessível. Perfeito. De maneira clara e acessível, incluindo diagnóstico, prognóstico, riscos e benefícios de cada tratamento proposto, permitindo sua participação ativa nas decisões terapêuticas. Perfeito. Isso aqui não é nem tanto assim pra gente, né? Que vai ser ACS, você que vai ser ACS ou ACE. A questão aqui é mais para os profissionais como os médicos e enfermeiros, e, enfim, outros que vai aplicar algum tipo de tratamento ou dar algum tipo de diagnóstico com o paciente. O que é que ele quer dizer isso aqui? Isso aqui é o equivalente a dizer, não, você não pode falar juridiquês. Como assim? Toda área profissional tem seus termos técnicos. Eu, como biólogo, eu conheço vários termos técnicos da minha área. Quando eu converso com meus colegas biólogos, a gente fala muitos termos técnicos. E por quê? Porque o termo técnico ele é mais específico, ele é mais claro para quem é profissional. Mas quando você fala lá com seu pacientezinho, né? Às vezes, coitado, analfabeto de pai e mãe, você vai usar termos técnicos? Não, você vai falar do jeito mais claro possível, da maneira mais leiga possível para que ele entenda e para que ele autorize ou não o tratamento. 31. No SUS, o Sistema Único de Saúde, a regulação de acesso à assistência não inclui a priorização dos fluxos, assistenciais, nem o gerenciamento do acesso a procedimentos e serviços de saúde. Errado, né? Aqui provavelmente todo mundo já viu que quando você chega em algum local que tem atendimento de saúde, você vai ver um cartazinho, né? Um cartaz lá dizendo a ordem de prioridade, né? Gestante tem prioridade, idosos têm prioridades, pessoas com necessidades têm prioridades. Enfim, tem uma miríade de cidadãos que têm prioridades. Então, isso aqui não faz nem sentido. 32. A Programação Anual de Saúde, PAS, é um instrumento do SUS que operacionaliza e anualiza, né? Isso aqui eu peguei direto da prova, eles erraram essa palavrinha. Mas, enfim, as intenções expressas no Plano Nacional de Saúde, PNS, ok? Sendo essencial para a execução das metas e dos recursos orçamentários e financeiros anualizados no sistema de saúde. Essa aqui é uma parte mais burocrática, mas isso aí, tá tudo certo. É considerado uma boa prática para os agentes comunitários de saúde realizar diagnósticos médicos. Eita molesta. Quem é que realiza o diagnóstico médico? O médico, somente o médico. E prescrever medicamentos? Não, de jeito, maneira alguma. Durante visitas domiciliares para agilizar o atendimento em serviços de saúde? Não, de jeito, maneira alguma. Erradíssimo. Uma curiosidade. Um dia desse, eu estava atendendo uma paciente minha e ela já foi agente de saúde, né? Ela deixou, pelos motivos dela lá, e ela é da velha guarda, né? Como eu posso dizer, né? De maneira
Enfim, ela dizia que naquela época muitos dos agentes de saúde andavam com vários remédios nas suas mochilinhas. Chegavam numa casa e tinha uma pessoa com febre, eles iam lá, toma aí, isso aqui é bom, tome tantas gotas, tome tantos comprimidos. Chegavam noutra casa, a pessoa estava com outra enfermidade, puxava lá, toma aí, esse menino aí com diarreia, toma isso aqui, pá, eita gota. E isso era permitido e era até incentivado pelos seus enfermeiros-chefes e tal, por uma questão que não tinha como mandar ou não tinha como atender toda aquela população. Até hoje não tem como atender toda a população, mas hoje em dia isso aqui, esse tipo de coisa pode lhe causar a demissão do seu cargo, em alguns casos pode até lhe mandar para cadeia. Então, não faça isso, pelo amor de Deus. A inclusão do agente comunitário de saúde no acompanhamento domiciliar de pacientes com câncer é uma estratégia eficaz, ok? Permitindo o monitoramento da saúde, a promoção de hábitos saudáveis e o suporte emocional, ok? Contribuindo... Suporte emocional. Suporte emocional. Contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do paciente. Certíssimo. Outra curiosidade aqui. Essa questão do suporte emocional é uma questão, assim, é importante e meio delicada. Por quê? Porque isso às vezes dá uma atrapalhadinha no nosso fluxo de trabalho. Vou contar um caso aqui de vivência. Certo dia eu estava fazendo as minhas visitas, né? E na primeira casa que eu cheguei, era uma família que eu tenho o costume de visitar e tal, todo mês. Mas tinha acontecido uns problemas familiares lá. E de saúde, a pessoa, saúde assim, física e tal, estava perfeita, mas estava com uma situação, e eu passei a manhã toda ali só ouvindo a mulher, que foi a que me recebeu, né, a dona da família, a responsável da família, falando dos problemas, desabafando. E aí, essa é uma parte importante também no nosso serviço. Não tá ali no edital, geralmente você não vai ouvir as pessoas falando isso, mas escutar o paciente faz parte desse suporte emocional. Você não precisa nem dar conselhos, basta escutar. Geralmente é isso que as pessoas querem, escutar, né? Alguém que converse com ela um pouquinho ou que só escute. É muito comum também chegar na casa de idosos em que a família já não visita com certa frequência, né? O filho mora longe, a filha mora longe, ou tem muitas obrigações, são ocupadas e visitam pouquíssimo essas pessoas, esses idosos, né? E aí, novamente, a gente chega na casa e é normal você passar 1 hora, 2 horas só conversando com a pessoa não tem nada, ela só quer conversar. E isso faz parte do nosso serviço também, mesmo que não esteja lá no edital. Você vai chegar na casa da pessoa e ficar só conversando com ela. Faz parte também, faz parte do suporte emocional. E aí depois você vai ter que se virar para compensar as visitas. Mas, enfim, né? Quando você assumir, você vai entender o que eu estou falando. 35. O NASF, que eu já expliquei o que é, mas já está dizendo aqui novamente, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, é responsável por substituir as equipes de saúde da família. Substituir? Oxente. As equipes de saúde da família nas visitas domiciliares e no atendimento direto à população, atuando de forma independente e sem necessidade de integração com outras equipes da atenção básica. Totalmente errado aqui, não tem nada a ver. Eu já expliquei, eu acho que 2 ou 3 vezes já. O NASF é uma espécie de equipe de apoio que vai fornecer ou fornecia, né, procedimentos que a equipe básica não tem. Eu digo fornecia porque não existe mais o NASF, né? Pelo menos aqui em Jatobá não tem. A gente chama de EMUT, eu acho que no Brasil todo e agora se chama de EMUT. Não sei se lá em Primavera ainda tem esses NASF. Enfim, né? Chame como for, é uma equipe de apoio. 36. Os repasses do Ministério da Saúde para serviços hospitalares e ambulatórios no SUS são realizados com base em uma tabela específica de valor que especifica o valor de cada tipo de procedimento, sendo os pagamentos feitos mediante a apresentação de faturas pelas instituições credenciadas. Olha, essa aqui também é uma parte mais burocrática que geralmente a gente não vê, mas isso aqui está certo, né? O SUS vai pagar pelaquilo que é feito na sua unidade, no seu município, né?
Não faz nem sentido, né, o SUS pagar por aquilo que não está sendo utilizado, não está sendo realizado, né? Então, todo procedimento gera uma documentação. Quando você vai no postinho que você passa lá, fala com a atendente e vai no médico, ele gera um relatório. Em cima desse relatório é feito o pagamento posterior desse atendimento, né? Se você vai lá e faz um curativo, se você vai lá e toma injeção, tudo isso gera relatórios, porque tudo isso é dinheiro. E o SUS, né, o Ministério da Saúde só vai pagar esse dinheiro se ele tiver uma comprovação que foi feita. 37. A promoção da saúde inclui as ações que visam melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Perfeito? Incentivando a adoção de comportamentos saudáveis, como alimentação balanceada, a prática regular de atividades físicas, além do fortalecimento de políticas públicas saudáveis. Perfeito, tem nem o que comentar. 38. A estratégia Saúde da Família, ESF, é uma iniciativa do SUS que prioriza a promoção da saúde, prevenção de doenças e a educação em saúde, contando com a atuação dos agentes comunitários de saúde, ok? Como elo entre comunidade e os serviços de saúde. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou contar mais uma historinha aqui. Quando eu comecei a trabalhar, eu não comecei como agente de saúde na área da saúde, né? Eu comecei como agente administrativo lá no município de Juazeiro do Norte, e eu tinha uma colega que ela ajudou muito o 43. O 43 ainda mora no meu coração. Mas, enfim, o PSF 43. Lá tem uma característica muito curiosa que eu não vejo em outras cidades, mas pode ser que tenha, né? Que algumas unidades, alguns prédios, né, tem mais de um posto. Às vezes tem 2, 3, 4, 5 postos, assim, numa única unidade grandona. E lá onde eu trabalhei no PSF 43 e nessa unidade eram 2 unidades, né? Nesse prédio eram 2 unidades, o 16 e o 43, no qual eu trabalhei. E, aliás, Neide ajudou muito o 43 durante o período que ficou ali sem ninguém até eu assumir. Enfim, foi ela que me treinou e tal, eu devo muito a Neide, ela tem minha gratidão pro resto da vida por causa disso. E ela dizia uma coisa muito curiosa, que hoje eu entendo perfeitamente, quer dizer, os agentes de saúde são os olhos da unidade na casa das pessoas. Não tem como a unidade saber quem está falando a verdade, como é que está a situação de vida dela, se ela está bem, se ela está mal. Quem sabe disso é o agente de saúde, que vai lá na casa das pessoas. Ou seja, somos nós, agentes de saúde, que somos os olhos da nossa unidade. 39. A microárea refere-se à subdivisão da área de abrangência de uma equipe de saúde da família, certo? Sendo cada uma delas sob a responsabilidade de um agente comunitário de saúde, certo? O que possibilita um acompanhamento mais próximo e personalizado das condições de saúde das famílias, certíssimo. Eu não sei se vocês sabem, mas cada agente de saúde é responsável por uma microárea. Então nós temos o seguinte, ó, cadê? Nós temos o PSF, né, que é o postinho de saúde da família e tal. Nós temos os agentes de saúde. Olha aqui meus agentes de saúde. Então, 4, 5, 6, 7. Cada agente de saúde tem uma microárea. Então aqui nós, por exemplo, nós teríamos a microárea 1, microárea 2, microárea 3, microárea 4, microárea 5, 6 e 7. Por curiosidade, eu fui o último a entrar aqui na minha equipe, né, no meu PSF, e eu sou justamente o agente de saúde da microárea 7. A população não sabe disso, né? Se você chegar lá, qual é a sua microárea? Que microárea você mora? Eles não sabem. Quem sabe disso são os agentes de saúde. Cada um tem sua microárea. Quando você, por acaso, se acontecer, né, de você sair do seu posto e for para um posto B, né, um segundo posto, aqui dentro da minha cidade é dividido em PSF 1 e PSF 2, são apenas 2. Dentro da cidade tem vários outros espalhados pelas zonas rurais e pelos bairros, né? Enfim, quando mudar, se você mudar de posto, você também provavelmente vai mudar de área, de micro área, né? Então, enfim, é só uma curiosidadezinha. 40. Os serviços oferecidos pelo NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele gostou de explicar esse termo, são limitados, olha a palavra mágica,
Já chutaria que está errado. Ao suporte psicológico e nutricional, não englobando outras áreas especializadas como reabilitação física, farmacológica ou assistência social. Errado. Como eu mostrei agora há pouco, né? Tem muita coisa, tem tanta coisa que eu nem lembrava que tinha. Até mesmo a questão do pode ter, né? Não quer dizer que vai ter, mas pode ter até veterinário nessas equipes. 41. A estratégia Saúde da Família, ESF, prioriza o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, correto? Incluindo ações de imunização, alimentação saudável e prevenção de acidentes como parte integrante dos cuidados de saúde da criança e do adolescente. Certinho, certíssimo. Outra curiosidade aí. Nós temos, na prática, uma linha de prioridades bem curiosa. Nós começamos com a gestante. A gestante, olha a minha gestantinha, a barriguinha dela aqui, ó. A gestante, ela tem a prioridade máxima, né? Depois nós vamos ter, olha aqui, um bebezinho. Quando ele nasce, né? O neném. Depois nós temos, então, as crianças, né? A criança aqui já está mais magrinha. Então, vai ter os adolescentes, já está um pouquinho maior. O adulto. E o idoso, né? O idoso, vamos botar aqui um óculosinho nele. Então, uma barbinha também para diferenciar. Mas é um idosozinho aqui, a bengalinha dele aqui. Beleza. A prioridade máxima, como eu disse, seria a gestante. E aí a ordem de prioridades vai. O neném recém-nascido é um ser muito frágil. Muito frágil. Então ele tem uma prioridade bem grande, né? A criança ali, depois de um ano, até os seus 4, 5 anos, ela tem uma prioridade, mas já se entende que ela já é mais autônoma e tal, e que os riscos à saúde dessa criança ainda são grandes, né? Podem ser vários, precisa de um cuidado e tal, mas é menor do que o do bebê e é menor do que o bebê ali na barriguinha da gestante, não é? Quando a criança já está de 6 até os seus 11 anos, que é até os 10 anos, na verdade, que é quando você ainda está na infância, a infância acaba aos 11 anos, é difícil ter alguma coisa assim que realmente, numa criança que já teve um cuidado correto, né, nessa fase aqui, ter alguma coisa assim muito perigosa, tirando, como é que posso dizer, tirando epidemias ou surtos e coisas assim que pode afetar a população geral, não tem muita coisa mais aqui que a se fazer na criança e tal. Até tanto que ela vai receber pouquíssimas vacinas e quase nada, né? E chegou o adolescente, ali nós temos outras questões, você começa a mudar o foco, né? Você vai começar a falar sobre sexualidade, vai tomar a HPV, mas, enfim, você não vê um adolescente morrendo do nada, assim, por uma questão de pegar uma gripe, por exemplo. Se um bebê pegar uma gripe, ele corre um sério risco de morrer, se ele não for vacinado e cuidado adequadamente. Se um adolescente pegar uma gripe, você manda ele para casa, né? Vai descansar. Daqui a pouco você tá bom de novo. Né? Aliás, o adolescente é esse aqui, né? Aí o adulto, né? Ele nem vai mais, se não for mulher. Homem, raramente vai num posto médico, raramente vai no hospital. Só quando a coisa já tá muito feia mesmo. E não tem mais muito o que se fazer com o adulto. Vai viver sua vida, né? Ali você vai cuidar o normal, sua alimentação, questão de atividade física, né? Não tem muito o que se fazer, não tem nem mais vacinas a aplicar, agora é só viver a vida. E aí você chega na melhor fase da vida, né? Na sua última fase, que é a fase do idoso, né? O coitado ali já viveu a vida toda, já acumulou uma série de traumas, já passou várias doenças, já está debilitado, então o idoso volta a ter outro nível de prioridade, né? Então a prioridade aqui volta a aumentar conforme a idade vai passando até ele falecer. Ah, professor, mas eu não vi isso escrito em lugar nenhum. É, porque não tem escrito em lugar nenhum. Mas na prática é assim. 42. O diagnóstico
comunitário envolve a participação ativa da comunidade, incluindo reuniões com moradores e levantamento dos dados sobre condições socioeconômicas e de saúde, promovendo um processo colaborativo entre a ACS e a população para a melhoria de serviços da saúde. Certo? Perfeitinho. 43. A prática de escuta ativa dos agentes comunitários de saúde durante o atendimento de serviços de saúde é essencial para identificar as necessidades dos usuários e melhorar a qualidade de vida do serviço prestado, contribuindo para a satisfação do bem-estar dos pacientes. Certinho também. Outra curiosidade aqui. Eu tenho uma área, eu atendo na zona rural, né? As minhas zonas rurais aqui, tem uma área que tem a coleta de lixo e tem as outras áreas que não tem. Aí o pessoal dá seu jeito, né? Queima e tal. Mas eu tenho uma área que está crescendo bastante, outra área, né? E o pessoal já comenta, seria interessante que tivesse essa coleta de lixo aqui. E de fato é, né? E aí não é exatamente responsabilidade da saúde fornecer esse serviço, né? Mas aí nada impede de eu falar com a minha gestora, que é o que eu estou para fazer, e conversar com ela, olha, a minha comunidade tal já está com essa necessidade. Seria interessante conversar com o nosso gestor, né, nosso prefeito, e ver se tem a possibilidade de disponibilizar um caminhão de lixo que passe lá e faça o recolhimento. Porque quanto menos lixo estiver próximo da população, mais saúde terá essa população. 44. A estratégia da saúde da família não permite, não permite a participação e envolvimento da comunidade. A gente já viu isso atrás, que permite sim. Nas decisões sobre a política de saúde dos locais, visando manter o controle administrativo exclusivamente nas mãos dos profissionais de saúde. Isso aqui está errado. A gente já viu que a população tem sim o direito de participar nas decisões administrativas que envolvem a saúde, principalmente através dos conselhos de saúde. 45. A gestão do SUS fundamentada na Constituição Federal, Lei número 8080 de 1990, estabelece que a execução da política de saúde deve garantir o direito à população, à saúde a toda a população, correto? Sendo a responsabilidade do planejamento e a programação compartilhada entre União, Estado e municípios. Perfeito, é isso aí. 46. A empatia e o respeito mútuo no atendimento ao público são essenciais para os agentes comunitários de saúde e todos os outros profissionais, possibilitando um ambiente de confiança e abertura para o diálogo com a comunidade. Perfeito? O que é fundamental para a identificação e atendimento adequado das necessidades de saúde. Perfeito, é isso aí mesmo. 47. O acompanhamento pré-natal realizado pelas equipes de saúde de família é essencial para a saúde da gestante, correto? E do bebê, incluindo a realização de exames periódicos, orientações nutricionais e a preparação para o parto e a amamentação. Correto, novamente. Deixa eu contar outra curiosidade aqui. Novamente, quando eu era agente administrativo, lá em Juazeiro do Norte, ocorreu algumas vezes das gestantes, né? A gestante ia fazer os seus pré-natais e aí o nosso enfermeiro-chefe, Walter, ele pedia Ele pedia a ultrassom, né? E aí esse pedido ia lá para a central de marcação e depois a mulher recebia só a data para ir fazer a sua ultrassom. Enfim, né? Só que nós tínhamos muita gestante e o município é muito grande e em alguns casos demorava tanto tempo que chegou o caso de só chegar o exame para essa mulher quando a criança já estava com 1 ano. Então, depende muito do município essa questão aqui, né? Tem município que vai atender esplendidamente. Aqui na minha cidade é muito bom a respeito disso. Todas as gestantes têm direito a ultrassom, pelo menos 2 ultrassons, uma no primeiro trimestre e outra no trimestre final da gestação. E pelo menos aqui está funcionando muito bem, mas eu sei, como eu já disse, né, já vivi isso na pele, que em alguns municípios não funciona tão bem essa questão de realização de exames periódicos com as gestantes. 48. O mapeamento da área de atuação é um instrumento utilizado pelo ACS para identificar os recursos comunitários disponíveis, como escolas, áreas de lazer, serviços de saúde, facilitando o encaminhamento dos usuários e promoção de atividades educativas em saúde. Certinho também. Isso aqui tá certinho na teoria. Na prática,
Na prática, é mais ou menos, é mais ou menos. Bom, tem áreas que são mais importantes assim na prática, como por exemplo escolas. Você saber se você tem uma escola na sua microárea, isso é importante, porque ela vai servir de ponto de apoio para algumas ações. Por exemplo, mês passado a gente teve o peso do Bolsa Família, que é uma das nossas obrigações, né? E a gente fez numa escola na zona rural, e aí a gente aproveitou e fez tudo, né? Teve o peso do Bolsa Família, teve a atualização da caderneta de vacina, a enfermeira foi, o dentista também foi, fez uma ação educativa e tal. Foi um negócio bem interessante e tal. E aí, enfim, né? Essa escola ela tem uma prioridade grande para a minha área ali. Ela é muito importante. Já áreas de lazer, bem, ela tem importância para a população, claro, né? Mas assim, para o seu serviço em si, né? E serviços de saúde, é o seu posto, né? Mas é importante também que você saiba de outros pontos de acesso à saúde, por exemplo, onde é que está o hospital, como é que faz para chegar lá, tem clínicas na sua cidade, é importante que você saiba também, né? Às vezes o serviço de saúde público não oferece certo serviço, ou então quando oferece demora demais. Você saber que tem na rede privada, de preferência se você também souber o valor é bom, mas né, tudo isso já serve como arma de trabalho para você fazer um serviço bem feito, né? Você chega na casa do seu paciente, o paciente, estou precisando de um PSA. Aí eu vou dizer, olha, no SUS tem, só que demora muito. De fato aqui demora bastante, né? Se você puder fazer particular, não é de graça. Custa aqui, a última vez que eu olhei estava custando R$ 65 aqui. Vem o PSA e vem mais uma série de outros examezinhos e tal. E você recebe no máximo uma semana. Se você tiver condições de fazer particular, né? Você já indica para a pessoa, né? Você dá essas opções. Você dá a real, né? Falar a verdade. No SUS tem, é de graça, mas demora. Se você tiver condições, tem numa particular. Se você souber o preço, você diz, ó, na última vez que eu olhei custava tanto e além do PSA eles fazem tal exame e tal. É uma forma de você deixar a sua população bem informada e dar opções a elas. Como isso, o SUS às vezes falha nisso, né? Não consegue atender plenamente a população por uma questão de demora. Tem gente que não tem como esperar um mês, 2 meses, 6 meses para ser atendido, fazer um exame, né? Tem gente que precisa naquele instante por questões de saúde. 49. As equipes de saúde da família são responsáveis por acompanhar um número definido de famílias em uma área geográfica específica, estabelecendo vínculos de confiança e uma compreensão ampla da realidade dos usuários, que permite um atendimento mais personalizado e eficaz, certo? Calma aí, calma aí. Vamos voltar aqui na questão anterior. Me ocorreu uma coisa aqui que é bom informar. Eu falei disso que é bom você informar caso haja uma clínica na sua cidade e tal, mas não é toda clínica. Calma aí, vamos lá. Você tem que saber se essa clínica tem procedência. Tem uma clínica aqui em Jatobá que às vezes eu indico para os meus pacientes, mas ela já tem um vínculo com a prefeitura. Se ela já tem um vínculo com a prefeitura, eu sei que que ela tem procedência. Eu mesmo já fiz exames lá e eu confio nessa clínica, certo? Mas já me aconteceu o seguinte, certo dia alguém me ligou, né? Eu atendo todo mundo no meu número profissional. E aí eles, olha, eu sou não sei quem e a gente está fazendo exames para fazer óculos. Ele usou esse termo, fazer óculos. Como, o senhor é oftalmo? Não, a gente faz um exame e tal, e a gente vai reunir na casa de não sei quem para fazer. O senhor não quer divulgar não com seus pacientes? E aí o seguinte, eu disse não quero, não vou, não posso. Por quê? Porque eu não conheci o cidadão. Não posso nem chamar de clínica, né? Essa ação que ele ia fazer não tinha nada a ver com a prefeitura. Eu não tinha permissão para dar o número dos meus pacientes, nem das pessoas e nem da gestão. Então, quando você está nessa situação, diga não. Se alguém lhe abordar e fazer esse tipo de coisa, diga não. Você vai estar se preservando. Porque se alguém for lá e fizer alguma coisa nesse local que não tem procedência nenhuma e der merda, você vai ser responsabilizado. Então,
cuidado, né? Seja responsável quando for fazer esse tipo de ação. Isso aqui a gente já disse. É, sim, vamos ler de novo aqui. As equipes de saúde da família são responsáveis por acompanhar o número definido de famílias em uma área geográfica específica. Sim, entendi agora. Vamos lá. Área geográfica específica. Eu já tinha falado, né? O posto tem uma área, os agentes de saúde têm também uma microárea e tal. Estabelecendo vínculos de confiança com compreensão ampla da realidade dos usuários, o que permite um atendimento mais personalizado e eficaz. Certo, isso aqui está previsto na PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. A PNAB é mais uma das leis aí que você vai ter que estar a par, porque é muito importante para a área da saúde. O que é que diz lá na Política Nacional de Atenção Básica? Lá no número 3, né, diz o seguinte, né, sobre a infraestrutura, ambiência, funcionamento e atenção básica. 3.3, funcionamento. E população adscrita por equipe de atenção básica, EAB, e de saúde da família, ESF, de 2.000 a 3.500 pessoas, localizadas dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da atenção básica. O que significa que na sua unidade de saúde tem que ter no mínimo 2.000 pessoas ligadas a elas, adscritas, né? E no máximo seria 3.500. Seria, porque na prática às vezes passa um pouquinho disso. Às vezes passa até muito, né? Quando passa, ninguém tá nem aí. Mas quando tá menos, aí dá problema, né? Mas enfim, fica aí. O que diz na lei é isso, né? De 2.000 a 3.500 pessoas. 50. Os processos de descentralização no SUS implica que cada município brasileiro deve oferecer autonomamente todos os serviços de saúde necessários. Todos. Olha outra palavrinha aqui. Todos os serviços de saúde necessários, sem a necessidade de integração com outras regiões ou níveis de gestão. Isso aqui está errado. Qualquer pessoa que mora em uma cidade pequena vai entender bem isso. A maioria dos municípios não conseguem fornecer todos os atendimentos, todos os serviços necessários para uma população. É muito normal ter uma equipe de saúde fora do município, né? Aqui mesmo, minha cidade oferece alguns serviços, mas serviços mais complexos são mandados para fora, né? Principalmente para Recife. Eu sou de Pernambuco, né? O pessoal é mandado para Recife, para Caruaru, para Arco Verde, para Serra Talhada e para outros municípios. Minha esposa mesmo, quando foi ter neném, né? Quando foi dar luz, quando foi parir, que é o termo correto, ela não teve aqui na minha cidade, porque minha cidade tem uma questão com isso, né? Que não tem todo equipamento próprio, não sei se tem os profissionais adequados e tal. Enfim, mandaram a gente para Arco Verde, que fica a 300 quilômetros daqui. Foi uma viagem assim extremamente desagradável, porque a pista daqui para lá está totalmente esburacada, não aqui perto de casa, né? Mas quando a gente chega já ali em Floresta para frente, o negócio fica muito feio mesmo. Então foi um sofrimento para ir e foi outro sofrimento para voltar com a Elisa aqui no meu colo, né? Segurando a coitadinha aqui enquanto a mulher estava deitada na cama. Mas enfim, deu para entender, né? A maioria dos municípios não tem condições de oferecer e não oferece todos os serviços que a população precisa, sendo necessário a integração com outros serviços de outras cidades que estejam mais bem equipadas. 51. A estratégia de saúde da família visa a promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças, a redução de danos, atuando como porta de entrada preferencial para o Sistema Único de Saúde. Ok. Com equipes multidisciplinares que trabalham com foco na atenção primária. Perfeito. Me dá só um minutinho que eu preciso ir ali no banheiro e beber uma água. Voltando. As ações de prevenção de doenças realizadas pelos agentes comunitários de saúde incluem campanhas de vacinação, monitoramento de indicadores de saúde e educação sanitária, visando reduzir a incidência de enfermidades na comunidade. Perfeito, é isso aí, certinho. O tratamento antirretroviral, disponibilizado gratuitamente pelo SUS, é essencial para os portadores de HIV, certo?
pois reduz a carga viral, melhora a qualidade de vida e diminui o risco de transmissão do vírus. Perfeito, é isso aí mesmo. A área de abrangência é determinada unicamente, olha a palavrinha mágica aqui, palavrinha mágica, eu já diria que está errado, pelo número de habitantes, sem considerar a capacidade operacional das equipes de saúde da família ou as especificidades locais que podem afetar as necessidades de saúde da população. É errado, apesar que na prática alguns gestores querem fazer exatamente isso, mas está errado. 55. O exame de Papa-Nicolau é uma técnica de citologia esfoliativa. É utilizado primariamente para detectar precocemente o câncer do colo de útero, por meio da coleta e análise de células cervicais, contribuindo significativamente para a reeducação da incidência e mortalidade por esta doença. Certinho. Olha aqui outro exemplo do que a gente estava falando ali atrás. Exame de Papa-Nicolau. A gente não utiliza essa palavra. Geralmente a gente fala só preventivo. Bora, moça, bora fazer o preventivo. E aí ela já sabe o que é. Se eu for falar lá, olha, dona Maria, já está na hora da senhora fazer o seu exame de Papa-Nicolau. Ela, o que é isso? O que é isso? Né? Então, até para exames, às vezes você precisa utilizar uma linguagem mais do povo, né? Uma linguagem mais simples. As doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, estão entre os principais problemas de saúde da população brasileira. Realmente, é incrível isso aqui. Exigindo do SUS ações continuadas de prevenção, tratamento e controle, incluindo programas de educação em saúde e acesso a medicamentos. Certinho. No SUS, vamos falar nos postos de saúde, né? A gente tem que bater algumas metas. E o acompanhamento dos hipertensos e diabéticos está ali no topo das coisas que a gente tem que fazer. Tem que atender toda essa população, mandar para a população para o posto, para que ali tenha uma orientação com o médico, faça algum exame, ou mude receita, enfim, né? Faz parte das diretrizes, né, e prioridades que a gente tem que dar no atendimento da população. A Estratégia de Saúde da Família e o Programa Nacional de Imunizações, famoso PNI, são exemplos de recursos implementados pelo SUS para enfrentar problemas de saúde pública, promovendo a atenção primária à saúde e a prevenção de doenças imunopreveníveis. Certinho. Talvez algumas pessoas tenham ficado aqui em dúvida por causa dessa palavra aqui, imunopreveníveis. Algumas pessoas devem ter lido na pressa, né, e podem ter errado essa questão aqui. Mas é só você prestar atenção no que ele significa. Imuno, que pode ser prevenido, né? Imunoprevenido. Aliás, prevenível. Prevenível. Quase não sai. Você pode tornar-se imune através da prevenção, ou seja, por meio da vacina. Vacina salva vidas. E é isso aí. Então, é isso que quer dizer, né? Tá tudo certinho. As conferências de saúde realizadas a cada 4 anos, teve uma agora há pouco, aliás, servem apenas como fóruns de debate. Não. Apenas? Outra coisa aqui, outra palavrinha mágica, né? Apenas. Sem qualquer impacto real ou capacidade de influenciar as políticas públicas de saúde no país. Errado. Vamos lá. As conferências de saúde, elas não têm caráter deliberativo, ou seja, elas não têm o poder de mandar, né, de fazer, não, vai ser feito isso. Não, mas daí pode-se sim sair ideias que podem virar leis ou políticas que podem ser ou não implementadas. Mas é muito importante que tenha essas conferências, principalmente porque a maioria dos políticos são grandes incompetentes. Eles não têm ideia do que a população realmente precisa. Com as conferências de saúde, né, e aí vai participar todo tipo de gente, né? Vai participar a sociedade civil, vai participar os profissionais de saúde, vai participar setores empresariais, enfim, né?
Pega todo mundo ali, bota para debater algum tema e dali saem. Algumas ideias são meio irrealistas? São, mas tem muitas ideias boas que acabaram virando leis e políticas que estão sendo aplicadas hoje em dia. Então, sim, as políticas, as conferências são muito importantes e elas não são apenas fóruns, debates, né, que não tem nenhum tipo de impacto. Tem sim um impacto na vida real. Senão não teria por que acontecer. A territorialização é um processo exclusivamente, olha outra palavrinha mágica aqui, palavrinha mágica, geográfico, que não leva em consideração aspectos como vulnerabilidade social, prevalência de doenças e recursos comunitários disponíveis, focando apenas na delimitação física das áreas de atuação. Isso aqui está erradíssimo. Olha, tem uma coisa curiosa que acontece, que quando vocês estiverem atuando, vocês vão ver, se vocês pegarem uma área ampla, né? Eu tenho uma área muito ampla, é gigante a minha área, né? Comparado aos meus colegas agentes de saúde do meu posto, né? E o que é que acontece? Em certas áreas, vamos colocar aqui esse exemplo aqui, é mais ou menos assim a minha área, viu? Aqui é a delimitação da cidade, aqui nós temos o meu posto aqui, tem as várias ruas aqui, né? E aqui nós vamos ter o outro posto de saúde fica aqui em cima e tem as outras ruas e tal, e enfim, tem o resto da cidade para lá. Nós atuamos aqui, nesse ponto aqui. E essa aqui é a minha área. Aqui é a área dos agentes de saúde da cidade, enfim. E o que eu vejo é que tem certas doenças que acometem mais as pessoas que vivem na cidade do que na zona rural onde eu atendo. E eu tenho pessoas que moram em certas áreas, né? Digamos, tem umas pessoas que moram aqui, e aqui tem um rio que passa, que é o Rio São Francisco, e em certos locais nós temos certas coisas que, por algum motivo, pessoas ali sofrem certas enfermidades que não acontecem lá na cidade e o vice-versa, né? Por exemplo, quando teve o surto de dengue, o último surto, que a gente ainda meio que está vivendo, mas já passou mais por causa das chuvas, acometeu mais as pessoas da cidade do que da zona rural. Ah, na zona rural não tem lixo? Tem lixo. E o lixo é um grande propagador do Aedes aegypti e tal. Mas o que acontece? As pessoas moram longe umas das outras, né? Por causa disso, o mosquito tem certa dificuldade de transmitir a doença. Então, para quem vive exclusivamente aqui na zona rural, certas doenças acometem menos do que as pessoas que moram na zona urbana. E isso faz parte aqui da regionalização, né? Como é que eles chamam aqui? Os aspectos de vulnerabilidade de cada setor, de cada local. Outra coisa também, por exemplo, eu tenho uma comunidade que fica lá no finalzinho de Jatobá, que é a minha cidade aqui, né? E aí, para ele sair até o posto, é uma outra problemática. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O diagnóstico comunitário é uma ferramenta essencial utilizada pelos agentes comunitários de saúde para identificar necessidades de saúde, recursos disponíveis e desafios enfrentados pelas comunidades, fundamentando o planejamento de intervenções de saúde pública personalizadas. Corretíssimo, é aquilo que eu acabei de falar na outra questão. O controle social no SUS é exercido exclusivamente, olha a palavrinha mágica, exclusivamente por profissionais de saúde, não sendo necessário ou relevante o envolvimento direto dos usuários do sistema ou da população em geral nas decisões e políticas de saúde. Errado, a população tem direito a participar dessas tomadas de decisão. A Política Nacional de Regulação, PNR, do SUS, estabelecida pela Portaria MS/GM, número 1559 de 2008, organiza a regulação em 3 dimensões integradas: a regulação do sistema de saúde, a regulação da atenção à saúde e a regulação do acesso à assistência. Isso aqui é mais um termo técnico, né? Mais técnico a coisa, mas está perfeito também. Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver, coloquei sim, a portaria que garante isso, né? Portaria 1559 de agosto de 2008, conforme já está aqui na questão mesmo, né? No artigo 2 diz: as ações que trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em 3 dimensões
de atuação necessariamente integradas entre si: regulação do sistema de saúde, regulação da atenção da saúde e regulação do acesso à assistência, exatamente conforme está a questão. Na estratégia de saúde da família, o acompanhamento médico é realizado exclusivamente no âmbito hospitalar. Exclusivamente. Olha outra palavrinha mágica aqui. Outra não, a mesma, né? Que ele gosta de usar. Essa banca gosta de usar essa palavra. No ambiente hospitalar, tá errado. Com o objetivo de centralizar o atendimento de doenças crônicas e agudas, reduzindo a necessidade de atendimentos domiciliares pelos agentes comunitários de saúde. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. E aliás, se fosse exclusivamente no ambiente hospitalar, e os postinhos? Iam servir para quê? Não é? Então tá errado. A utilização de termos técnicos e jargões médicos em conversas com a população é recomendada para demonstrar conhecimento e autoridade do agente comunitário de saúde. Errado, eu já falei isso aqui, né? Você tem que falar de forma clara, que a pessoa entenda perfeitamente do que você está falando. Os programas de imunização são exemplos de ações educativas em saúde promovidos pelo SUS, onde agentes comunitários de saúde desempenham um papel fundamental na conscientização sobre a importância das vacinas para a prevenção de doenças infectocontagiosas. Certinho. Aliás, ultimamente a gente anda tendo um problema, não é de agora, né? Já faz alguns anos, que a desinformação a respeito de vacinas estava fazendo as pessoas recusarem a vacinar seus filhos para algumas vacinas, e isso está fazendo com que doenças que já tinham sido praticamente erradicadas do Brasil estão voltando a acontecer em algumas regiões. Isso é um problema muito sério que talvez, se continuar assim, no Brasil a gente vai ter um retrocesso muito grande. Espero que isso não aconteça. Os agentes comunitários de saúde podem ignorar os protocolos de privacidade. Eu já falei sobre isso aqui, né? Não pode. Compartilhar informações dos pacientes com terceiros, se acreditarem que isso pode beneficiar a comunidade de alguma forma. Eu acabei de falar a respeito disso, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa, e isso aqui tá errado, não pode. O cadastramento familiar realizado pelos agentes comunitários de saúde tem como finalidade principal identificar as condições de saúde e as necessidades específicas de cada família na área de abrangência, permitindo o planejamento de ações de saúde mais direcionadas e efetivas. Corretinho? Perfeito. O principal objetivo do cadastramento familiar é fornecer dados para a cobrança de taxas e serviços de saúde utilizados pelas famílias como parte da política de financiamento do SUS. Eita! Você alguma vez, quando foi no postinho tomar uma vacina, foi cobrado por alguma coisa? Não, né? Você alguma vez, quando foi em algum hospital, foi cobrado de alguma maneira? Não, né? A gente já paga por isso em forma de impostos, né? Então não tem essa cobrança, aqui tá errado. Dentro das práticas de vigilância à saúde, os agentes comunitários de saúde não têm papel relevante, não tem. Eita, então para que serve o agente de saúde? Pois a coleta de dados e análises epidemiológicas são realizadas exclusivamente por profissionais de nível superior, pia só, como médicos e epidemiologistas. Erradíssimo, né? Aliás, outra curiosidade, né? Nesse vídeo, nessa aula que já está com mais de 1 hora. Eu acredito, por partes, primeiro, para você ser agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias, você só precisa ter o ensino médio. E nem tanto assim. Por quê? Porque lá na Lei 11.350, que define a nossa profissão, diz o seguinte: você pode fazer o concurso só com o ensino fundamental. Só com o ensino fundamental. E assumir só com o ensino fundamental, contanto que no prazo de 1 ano e meio, a 2 anos, coisa assim, agora não estou bem lembrado, você adentre e termine o ensino médio. Oxente, professor, como assim? Isso não faz nem sentido. É bom que vocês saibam que isso já caiu em algumas provas.
Isso é possível, professor? É sim, é possível. Nós temos o EJA. O EJA, você consegue terminar todo o ensino médio em justamente 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio aqui, né? E aí o que é que o que é que se propõe com isso? Você tem só o fundamental, mas você estudou e conseguiu passar para ser um agente de saúde, um agente comunitário ou um agente de combate às endemias, né? Então você consegue depois se formar, né, no ensino médio no prazo que eles dão lá. É só uma questão de interesse. E você assume e tal e vai fazer as suas coisas. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que a lei, muito em breve não, mas num futuro aí, isso aqui vai deixar de existir. Essa questão de aceitar quem tem o ensino fundamental não vai mais poder. E até mesmo essa questão do ensino médio, eu prevejo que assim, em um futuro, a médio e a longo prazo, também não vai mais aceitar. Mas por quê, professor? Porque assim, quando essa lei foi criada, existia pouca gente interessado em ser esse tipo de profissional, né? Por quê? Porque pagava só o salário mínimo e essa questão de você sair lidando com pessoas ou entrando nas casas das pessoas é complicadinha. Não vou mentir para vocês, não é um emprego exatamente fácil. É um emprego de muita responsabilidade e que às vezes você não tem uma valorização adequada, você tem certos riscos. Por exemplo, eu estou atuando há 1 ano e meio, mais ou menos, eu já levei 2 mordidas de cachorro. Imagina os ACE que tem que realmente entrar na casa da pessoa para ir lá colocar, né, colocar o veneninho lá nas águas e tal, fazer o serviço deles e tal. Muitas vezes eles têm que fazer coleta ativa de escorpiões. Enfim, são profissões que têm um certo risco, que geralmente não é comentado, né? Pelo que eu vejo por aí, mas tem sim. Essas tipo de profissões que você tem que entrar nas casas das pessoas oferecem um certo risco. Imagina só, eu tenho todo tipo de paciente. Tem os pacientes que são de boa e tem aqueles pacientes que são envolvidos com droga e tal, que a gente chega lá na casa da pessoa, muitas vezes a pessoa nem entra já com medo, né? A gente fica ali da porta e faz, né, o atendimento da melhor maneira que for possível dali e se for necessário é que entra, mas, né? Eu acho que no futuro eles vão começar a exigir pelo menos um nível técnico, opa, ou mesmo superior. Até porque também a questão monetária vem melhorando com o passar do tempo. Já existe até um projeto de lei que caso o agente de saúde tenha um ensino técnico, né, está rolando no momento, aliás, um curso técnico pelo governo federal para os agentes de saúde que ainda não tem. Já rolou uma vez, teve a primeira turma, tá tendo a segunda turma agora, que aliás eu estou inscrito, e tem assim, muita gente acredita que depois caso essa lei seja aprovada, os ACS e os ACS passarão a receber 3 salários mínimos. Imagina só, é quase 5 mil reais, né? E aí sim a demanda por essas vagas é que vai aumentar, né? Muito, muito, muito. Com a demanda aumentando, né, com a procura grande a respeito, querendo entrar dentro do cargo, né, certamente a exigência também vai aumentar com o passar do tempo. Os recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, são distribuídos igualmente entre todos os estados e municípios brasileiros, independente de seu tamanho ou demandas por serviços de saúde. Isso aqui não faz sentido nenhum, tá errado. Cada estado tem a sua demanda, tem o seu tamanho, tem os seus recursos, né? Então, do que adianta você mandar um montante gigantesco para um estado pequenininho? Seria maravilhoso para ele, né? Mas aí você tem depois um estado gigantesco, aí você vai mandar. Isso aqui é o estado, viu? Olha o estado aqui. Aí você vai mandar a mesma quantidade, né, de dinheiro aqui, vamos botar dinheiro aqui. Não faz sentido, né? Aqui essa quantidade aqui não vai atender idealmente, na verdade é o contrário, né? Não vai atender idealmente a esse estado. Da mesma coisa que esse dinheiro vai atender e vai sobrar e vai ser desviado e tal, né? Então tem que ser mandado de forma proporcionalmente. No SUS, a participação popular é limitada. Limitada pelo quê? Limitada tem certo, né? Somente as conferências de saúde. Ah, tá errado. Conforme que ocorrem a cada 4 anos, sem a possibilidade de influência contínua da população nas decisões relativas à saúde pública. Errado, né?
Eu já falei aqui, já na própria prova, caiu aqui algumas questões sobre os conselhos, né? Sobre os conselhos de saúde, que são órgãos permanentes e são órgãos deliberativos, né? São permanentes, eles têm que ter e eles têm poder de decisão, né? Então tá erradinho isso aí, né? Tem outra coisa também, não precisa ser exatamente no Conselho de Saúde para você dar a sua opinião. Lá no Conselho de Saúde vai ter vaga para as pessoas normais, né? Vai ter vaga para a sociedade civil, né? Que é a pessoa normal, vai ter vaga para o profissional, vai ter espaço para a sociedade empresarial, para todos os setores da sociedade. Mas acontece às vezes, principalmente em cidade pequena, às vezes a pessoa vai num posto de saúde, né? E aí, por algum motivo ou outro, não teve a sua necessidade atendida, e a pessoa vai diretamente no prefeito, vai lá reclamar. E aí pode acontecer do prefeito falar com o pessoal que está abaixo dele, né? Falar lá com o secretário de saúde: olha, aconteceu isso, eu quero que resolva. E se resolve. Ou então o prefeito já pode mandar na lata: olha, isso aí não tem como ser atendido e você vai para casa chorar em casa, né? Enfim, né? Além dos conselhos de saúde, existem outras maneiras, sim, da população ter as suas necessidades ouvidas, pelo menos. Eu já tinha colocado aqui. No SUS, a gestão federal de saúde é realizada pelo Ministério da Saúde, ok? Que é o principal financiador da rede pública de saúde, ok? Aplicando historicamente metade de todos os recursos gastos no país em saúde pública, com estados e municípios contribuindo com a outra metade. Certo. Eu expliquei isso lá no início da aula, não foi? Mas enfim, não vou mentir para vocês. Olha, antes de ver essa prova eu não sabia dessa questão. É tanto que eu fui buscar informação a respeito disso. E de fato tem uma página do Ministério da Saúde falando exatamente isso. E aqui eu coloquei novamente um exemplo aqui para fixar um pouco melhor, né? Nesse meu caso aqui eu coloquei: se o município recebeu um valor tanto lá de arrecadação, que deu 100 mil reais, e o Estado deu 900 mil reais, né, que foi destinado àquele município, teoricamente a União complementa com 50% desse valor, né, para complementar, né? Então aqui tudo daria 2 milhões, né, sendo que 1 milhão veio diretamente da União, pelo menos na teoria, né? E é isso que diz lá no site do governo. Eu acabei perdendo o link, vou ter que procurar e colocar aí na descrição para vocês poderem ler isso também. Essa questão aqui, como eu disse, eu não sabia. Tanto que quando eu fiz essa prova antes de estar gravando essa aula, eu errei essa questão. Porque eu não sabia dessa questão aqui da União contribuir com 50%. Eu sabia dessa parte aqui, dos 15% do município, 12% do Estado e tal. Mas eu não sabia que a União contemplava com mais 50%. Ah, professor, esse negócio aí tá meio errado, não? Não, presta atenção. Esses 15% eu tô falando isso aqui, ó. Essa parte aqui, o valor real, né? Se 15% do município deu isso, se 12% do estado deu isso, somando os dois dá 1 milhão, a União vem e complementa com 100%, né? Então no montante total daria o equivalente a 50% do total, Deu para entender? Acredito que sim. Bem, vamos para a próxima. A territorialização na estratégia de saúde da família é um processo que envolve a identificação e delimitação das áreas de atuação das equipes de saúde, permitindo um conhecimento detalhado das características socioeconômicas, culturais e epidemiológicas das famílias atendidas. Essa questão aqui já caiu, não foi? Nessa prova, ou mais ou menos parecida com isso. Certinho? Próximo. A citologia é uma área da biologia que estuda as células em termos de estrutura, função e química, sendo fundamentalmente para diagnóstico precoce de diversas doenças, incluindo câncer, por meio de análise de células coletadas de tecidos ou fluidos corporais. Realmente, a citologia é uma matéria da biologia. Eu tive essa matéria lá na faculdade e tal, e é muito curioso como praticamente todo o conhecimento da biologia é aplicado aqui nessa área específica da saúde, né? Assim, todo conhecimento não, mas você vai coletar lá umas células do seu corpo e vai vir várias células, e se tiver uma célula, por exemplo, cancerígena, né?
você já sabe, eita, tem algo errado. Aliás, é isso que se faz no Papa Nicolau, né? Você faz tipo uma raspagem ali do interior da mulher, né? Do canal da mulher e tal. E aí você faz a análise dessas células para ver se está tudo ok, se está tudo normal e tal. Se tiver alguma coisa errada, aí já começa-se então a fazer a investigação mais a fundo. Mas aqui, tudo certinho. O relatório anual da gestão AG no SUS é um documento de elaboração opcional. Elaboração opcional. Opcional. Eita. Pelo gestor de saúde, utilizando apenas para fins administrativos internos, sem impacto na avaliação do monitoramento das ações de saúde. É errado. Olha, às vezes o pessoal, quem é leigo, né, na área, acha que o pessoal que trabalha na saúde não faz nada. Mas existe uma demanda de serviço na saúde gigantesca. Então, se houver qualquer coisa que seja opcional, ela não será feita. Simples assim, porque tem muita coisa de prioridade que tem que ser feita. Então, não existe isso. Se é opcional, não vai ser feita. Ela tem que ser obrigatória, que é esse caso aqui. A RAG é obrigatório. Ah, eu coloquei aqui, ó. O relatório anual de gestão é um dos instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde. E é por meio deste documento que são demonstrados os resultados alcançados na atenção integral da saúde, verificando-se a efetividade e eficiência na sua execução, além de subsidiar as atividades de controle e auditoria. Também se constitui como uma importante referência para o exercício do controle e participação social na gestão do SUS. Fonte: Ministério da Saúde. É isso aí, gente, né? Aqui diz que é opcional? Não, não diz, porque é obrigatório. Se fosse opcional, ninguém ia fazer. 76. A participação da comunidade na gestão SUS é um direito garantido pela Constituição Federal de 88. Perfeito. Promovendo a inclusão da população nas decisões sobre políticas de saúde através dos conselhos de saúde, como eu já disse, em todos os níveis do governo. Certinho. Quais são os níveis do governo? Só para relembrar aqui mais uma vez, nós temos o federal, né, que a gente pode também dizer como União. E aí vem estadual e o municipal, né? E os conselhos de saúde, só para lembrar também, eles são permanentes e deliberativos. Show? Próximo. Todo paciente tem direito de receber atendimento digno, certo? Atencioso e respeitoso. É um direito, mesmo que nem sempre seja cumprido, por parte dos profissionais de saúde. Beleza. Independentemente de sua condição social, econômica, religião ou de qualquer outro tipo de discriminação. Corretíssimo. Não tenho nem o que se falar a respeito disso, está tudo certinho, perfeito. Próximo. O cadastramento familiar e o mapeamento são realizados apenas uma vez. Apenas, olha aí, palavrinha mágica. E não necessitam de atualização, visto que as informações coletadas tendem a permanecer estáveis ao longo do tempo. Errado, é erradíssimo. Olha, tem algumas famílias que de fato se aplica isso aqui, né? As famílias, elas se compõem, tal de... Ah, uma casinha aqui, né? Olha, casa bonita. Tal. E nós temos aqui uma família que iniciou ali, começa ali com o pai e a mãe, né? O esposo e a mulher, né? Numa família tradicional e tal. E aí depois vai vir uma criança, duas crianças. Tá entendendo o que eu quero dizer? As famílias, elas vão mudando com o passar do tempo. Pode acontecer, por exemplo, dessa família aqui, o marido simplesmente se separar da mulher, aí fica na casa só a mulher e as crianças. Daqui a pouco você vai ter também um cachorro, um gato, tudo isso tem que estar no seu cadastro, sabia? Tudo isso tem que estar lá. Ou essa família pode simplesmente se mudar dessa casa aí para outra área, para outro posto, para outra cidade. Então, as informações coletadas, elas não são permanentes em si, né? Em alguns casos, como eu disse, pode ser.
mas no geral não são. Então, essas informações elas necessitam de constante atualizações. E quando é que você faz isso, professor? Quando você está lá visitando a casa do paciente, ou se você é ACS, né, ACE, aliás, quando você passa na casa do cidadão e verificar se tem mosquito dengue, se tem foco, né, aliás, se os cachorros têm algum tipo de doença, alguma coisa assim, enfim, está sempre sendo atualizado. As viroses como gripe, o sarampo, não são consideradas um problema de saúde pública significativo? Gente. Portanto, não é necessário que o ACS se envolva em campanhas de vacinação e educação para a prevenção dessas doenças. Cerrado tem campanha direta para a prevenção dessas doenças aí. Se elas não fossem significativas, essas campanhas nem existiriam. 80 e a última específica dessa prova. A mobilização comunitária em saúde promovida pelos agentes comunitários de saúde inclui a realização de atividades educativas visando aumentar a conscientização sobre questões de saúde pública e estimular a participação ativa da comunidade na prevenção de doenças. Perfeito! E com isso nós terminamos a parte específica dessa prova. Agora eu vou colocar aqui para vocês o restante das questões, são mais 20 questões, né? Eu vou até sumir aqui da tela. Eu não vou responder elas, é apenas para quem tem interesse em saber quais foram as outras questões, e no final eu coloco também o gabarito. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se vocês querem questões de alguma prova em específico, deixem aqui também nos comentários. Conforme eu for conseguindo, eu vou produzindo aulas a respeito dos assuntos que vocês deixarem, né? Bem, como eu disse, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima aula. Continue estudando que você também vai passar.